Boa noite, gente boa, excelente noite de quarta-feira a todos, véspera de feriado, daqui a pouco a galera já vai se animar aí pra curtir, dar uma volta, enfim, ou fazer alguma coisa em casa. E a gente tá aqui iniciando o nosso episódio número 26, um episódio muito esperado. No episódio número 24, nós entrevistamos a garagem do Pedro, né? Garagem do Pedro, o Pedro é super conhecido aqui. E eu falei pra ele que ele era o Pedro mais famoso da cidade. Só que eu esqueci, na verdade eu não esqueci. Eu falei isso pra criar uma expectativa. Porque hoje a gente tá aqui com o Pedro mais famoso de São Pedro da Aldeia. Entendeu, né, Paula? É isso aí. Esse episódio 26 já é um episódio que a gente tá esperando há muito tempo pra fazer. Verdade. Porque é uma empresa que chegou aqui na cidade há pouco tempo, mas com uma causa gigante, muito nobre. E a gente tem várias dúvidas também para tirar, mas o que importa é que hoje estamos aqui e a gente vai ter um grande programa com certeza. É isso aí, gente. Quero começar, como sempre, agradecendo a vocês, porque se estamos aqui é porque vocês têm nos apoiado, nos ajudado nesse projeto que é de todos nós. E hoje, como o Pedro falou, o episódio vai ser com certeza incrível, porque estamos aqui com duas feras conhecidas na cidade, o Pedro Dom e o Wellington, né? A gente quer começar já agradecendo, né, Pedro? Por vocês terem aceitado o convite, estar aqui com a gente e que seja um bate-papo bom, né, Pedro? Pois é, eu falei do Pedro, que é o Pedro mais famoso da cidade, proprietário da barbearia do Dom, grande barbearia aqui, até agora também do Instituto Recriar. E meu amigo de escola, de infância, Pedro também é, mas eu e o Wellington estudamos juntos a vida inteira, grande psicólogo, referência aqui em São Pedro. Sim. E aí teve essa união perfeita aí de vocês para criar o Instituto Recriar, né? E a gente vai abrir primeiro querendo que vocês se apresentem, fala um pouco da trajetória de cada um e depois a gente entra já no CNPJ aí dessa empresa que chegou chegando e que vai ter muito sucesso e prosperidade na cidade. Amém, receba. Beleza. Vamos lá, Wellington, pode começar. Filho. Então, eu sou o Wellington, né? Sou psicólogo e já atuo há 6 anos na área, né? E há 4 para 5 anos, fiz especialização dentro do autismo, né? Então, venho atuando aí há bastante tempo dentro dessa área. Uma área que eu sou apaixonado de verdade, né? Uma área que ela me cativa a cada dia. E eu vou me descobrindo cada vez mais dentro dessa área, dentro dessa profissão. Então, assim, e a junção com o Pedro foi uma junção muito boa que a gente conseguiu expandir, né? Um consultório que era só um consultório para hoje uma clínica. Legal, ótimo. Então vamos lá, galera. Eu tô falando aí que eu sou o mais famoso, né? Eles que estão dizendo. Então, para vocês que ainda não me conhecem, sou o Pedro, né? Conhecido como Pedro Dom, aqui para muitos. E hoje, em especial, a gente não vai falar nem muito da barbearia do Dom em si, vai falar mais sobre o Instituto Recriar. Sim. Né? E é algo totalmente fora da curva para mim. Né? Estou entrando para poder somar com as minhas forças mais do lado de gestão, de empresário, né? De estrategista no negócio, porque não tenho formação na parte de... Não sou terapeuta, sou empresário. Então, junto com o Wellington, a gente está trazendo um projeto bem bacana mesmo para a cidade. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas, né? Sim. E, assim, já está acontecendo. A gente vai fazer 1 mês agora de Instituto Recriar. Então, assim, muitas coisas que vão aparecendo, muitas dificuldades, mas que isso a gente tira de letra e vocês vão ver que grandes coisas estão por vir. Amém, amém. Wellington, você há 6 anos está formado, né? 6 anos. E já está fazendo atendimento durante todo esse tempo. Então já está com uma expertise muito grande, já entende muito do processo, além das especializações que você já fez. E antes de criar o Instituto Recriar, você já estava fazendo atendimento, certo? Você estava com um consultório próprio? Isso, eu tinha um consultório próprio que ele foi inaugurado dia 9 de setembro de 2022. E a conexão já era tão grande porque mesmo na obra ali, o Pedro já fazia parte ali, ele passava lá e como que tá aí a obra? Aí essa cor combina, eu tirava dúvida com ele, essa cor combina, dá certo? Eu com muito medo ali, né, de empreender, de abrir algo, então assim, primeira vez eu falei, não, preciso. E fui, com a cara e com a coragem. E por pouco tempo a gente começou a ver que estava crescendo.
Só que na entrada do consultório, eu já tinha colocado um banner ali, fui envelopar a porta, né? Com todas as especialidades. Só que só tinha eu atendendo como psicólogo. Uma salinha pequena, né? Mas tem que profetizar, né? Uma sala pequena eu já tinha colocado, que tinha fono, psicomotricista. E depois eu comecei a ver que aquilo ali, como que as pessoas iam atender ali, Aí eu comecei a fazer a divisão ali de horários, né? E começaram outras pessoas atendendo também. Você tem sala para sublocar? Eu sou de tal área. Eu falei, pô, preciso porque eu preciso indicar. Eu não tenho fono, então preciso indicar uma fono. Eu não tenho físico, preciso indicar uma física, mas o espaço é esse. E era uma recepção e uma sala de atendimento ali em cima da Fortilar, em frente ao INSS. E assim a gente começou. E começou crescendo e eu fiquei sem agenda e com uma fila de espera, né? E as pessoas ligando, procurando, não, quero ser atendido por você. Olha, não tem horário, mas eu posso indicar um amigo que eu confio. Não, a gente quer você. E começou aquela procura e a fila de espera começou a crescer e eu com aquela ideia e falava sempre com o Pedro. Cara, eu quero muito abrir uma clínica, eu quero muito expandir, eu quero muito abrir. Só que o medo vinha na frente, né? Claro. Assim, vou para algo maior, né? O aluguel vai ser mais caro e como que vai ser? A gente já pensa logo no financeiro, a gente esquece de tudo que vai vir. Então a gente começou... Por isso que é importante também a parte de que ele falou, né? Que ele é empresário, a parte da administração é tudo numa empresa também. Fora a parte da formação, da especialização, tem que ter um gestor por trás, né? Apesar do espaço físico pequeno, né? O primeiro, o seu sonho já era grande. Já. Começou grande. Como você falou, você envelopou ali, colocou 10 especialidades e tinha que dividir sala, porque senão não conseguiria ter o atendimento. E às vezes o pessoal ia atender e falava assim, mas você tem fono? Aí eu ficava assim, não tenho, porque tipo, já tinha uma pessoa para indicar, né? E a pessoa vai atender aqui. E assim foi. E às vezes, aí tinha neuropsicólogo atendendo comigo, e tinha fono, e tinha psicopedagogo. Você chegou a completar 1 ano nesse consultório ou não? No dia que eu fiz 1 ano, eu já estava na outra casa. A mudança foi na semana. A gente estava estruturando o espaço. Então, pode-se dizer que teve um ano, então. Quando você colocou o primeiro start, né, para o consultório, você já estava contando com a consultoria do Pedro, como você disse, já estava tendo um alinhamento, né, uma parceria ali. Assim, a nossa conexão é tão forte, né, porque o Elton é meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento, nós somos amigos de longa data, mas a gente tem uma conexão muito forte. E eu sei e sempre acreditei no potencial dele, sempre. E eu estava observando, ajudando, desde da primeira sala dele, por coincidência, no mesmo prédio que foi a minha primeira barbearia, e sempre incentivando. Né? Era na mesma sala, não? Né? Não, já era demais. Mas era no mesmo andar. Aí ia ser muita conexão. No mesmo andar. Aí eu ficava assim, Wellington, tenho certeza que vai dar certo. Acredito muito em você, no potencial, no que você entrega. Né? E hoje eu só estou com o Wellington no Instituto Recrear porque eu conheço a índole dele e ele tem uma coisa muito parecida comigo. Porque o que eu entrego na barbearia é um atendimento mais humanizado. O corte de cabelo, é o que eu sempre falo, é uma consequência. Entendeu? Eu quero que a pessoa vá na barbearia para poder viver uma experiência e pertencer a uma comunidade. Então, assim, eu sempre me preocupo o que a pessoa vai sentir. O corte de cabelo, juro para vocês, cara, eu sempre falo isso e não tenho medo de falar na internet, em qualquer lugar. É uma mera formalidade, né? Entendeu? As pessoas que trabalham comigo precisam saber cortar cabelo, é claro. Mas essa conexão é tão grande que desde o início eu ajudava, só que eu nunca me vi como sócio dele. Nunca. Me via como um amigo que poderia ajudar ele a crescer, a alavancar as coisas dele, mas não me via assim ao lado dele, né? E engraçado, no almoço, a gente tem o costume de toda sexta-feira, às vezes, almoçar, tá junto. A gente veio no Gentileza, né? Tava sentado no Gentileza, ele conversando, e amigo, pô, minha agenda tá aumentando, não sei o que fazer. Eu falei assim, cara, você precisa de uma pessoa para poder fazer gerenciamento, né? Te organizar. Eu falei assim, eu tenho um braço direito lá na barbearia, o Yuri me ajuda pra caramba, eu consigo dar conta de tudo, né? E você precisa de uma pessoa para poder, assim, te ajudar, pelo menos tomar conta da sua agenda de início, para você não perder paciente, para você, né, porque às vezes as pessoas olham assim, pô, não tá nem dando muita atenção. Não, é porque ele trabalha tanto, às vezes não consegue nem dar um retorno. Responder. Isso na sexta-feira. Aí tá. E eu acredito, pô, muito em Deus. Muito em Deus. Eu tava com outros projetos, tipo, de barbearia, levar a barbearia para outro lugar, montar uma outra empresa aqui em São Pedro. Eu faço mentorias direto, participo. Há pouco tempo participei do Empretec, então é uma coisa que, tipo assim, que me motivou, que me deu um norte. Porque, assim,
no Empretec o cara chegou e falou assim, meu irmão, você é um posto de gasolina prestes a explodir. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Você tem que segurar um pouco a sua onda, desacelerar um pouquinho, organizar. Você é um cara bem estratégico, você é um líder nato, entendeu? Aí, cara, voltando à história, na sexta-feira a gente foi embora, coisa e tal, e no sábado eu acordei e eu ia pra casa do meu irmão e botei uma música. Eu sou assim, gosto muito de acordar já aquela Animado, positividade, né? Já dando... treino cedo, já vem de música. E botei uma música da igreja lá. Me arrepiou de uma forma. Primeira música que eu coloquei, eu falei assim, cara, Fernanda, minha esposa, eu falei, Fernanda, cara, que doideira, viu uma parada aqui na minha cabeça agora, que eu não sei nem, tipo, explicar direito, mas, sei lá, me veio, acho que é Deus falando comigo para ser sócio de Wellington, ontem a gente tava conversando. Caramba. Aí ela, sério, amor? Eu falei, é sério. Do nada, né? Aí eu falei assim, vou mandar uma mensagem para o Wellington, como eu sou muito ansioso, e vou marcar uma reunião com ele segunda. Sem falar nada, cara, sem falar nada. Mandei a mensagem, bom dia, Wellington, beleza? Ó, na segunda-feira quero que você passe lá na barbearia pra gente trocar uma ideia. Ele, não, segunda nada, tô indo aí agora. Aí eu falei, tô indo pra casa do meu irmão. Ele muito ansioso também. Acho que todo mundo hoje Rapaz, tá muito sábado, ansioso, né? tinha muito sábado de acelerado. manhã As até pessoas tão- segunda. Aí ele muito ficou- Do Eu não nada aguento. você mandar uma mensagem Eu não falando que é aguento de reunião, jeito meu irmão. nenhum. Ele, o que Pedro quer comigo? A gente tava ontem juntos, né? Cara, mas quando ele finalizou o áudio, ele falou assim, tá bom então, meu sócio. Aí eu, tipo, falei, meu sócio? Nunca chamei o Wellington de sócio, nunca... Aí ele, pô, Fernando, olha que o Wellington me respondeu, meu sócio. Aí, tipo assim, pra mim, aquilo ali foi uma confirmação dos meus planos que eu já tinha por fora, né, de montar outra empresa, e desse direcionamento que eu tava pedindo pra Deus. Legal. Falei assim, Deus, se for da sua vontade, bota alguma coisa no meu caminho. E Deus responde. E Deus respondeu e eu falei assim, caraca, aqui eu tô até arrepiado agora. Aí eu falei assim, caraca, Fernando, ele me chamou de sócio. Eu falei, caraca, que doideira. Aí tá, nasceu. Eu falei, ué, segura Igual a onda aí. pedido de casamento, né? É. Praticamente, né? Praticamente. Aí na segunda-feira eu cheguei e falei assim, Wellington, cara, eu tava pensando aqui, sociedade, né, mano? Não sei o quê, mas assim, a gente vai ter que definir muitas coisas antes de a gente apertar a mão, porque a minha palavra com o Wellington vale muito mais do que uma assinatura de papel, né? A gente vai definir as palavras que sociedade não é uma amizade, entendeu? claro. Amigos, negócios à parte. Só que a nossa conexão é tão forte que o que a gente foi falando um pro outro vai se complementando, né? Então, assim, cara, quando ele veio com essa coisa de, porra, que deu certo, apertou minha mão, eu falei assim, meu irmão, não tem mais tempo pra perder, não. E é pra já. E foi assim, uma coisa assim, relâmpago. Relâmpago. Isso deve ter Essa reunião, segunda-feira, tem uma ideia de quando foi? Tem 2 meses, mais ou menos. Que isso, Cara, só de 2 isso? meses. Rapaz, é papo Caramba, de 2 então é pra 3 muito meses. relâmpago Muito real. relâmpago. Muito rápido. Surreal. Real. Até assim, uns 2 para 3 meses, porque o período que a gente fez de obra. 3 meses também é relâmpago Sim. demais, cara. Pra você abrir um novo... E vou te Porque falar. a obra a gente fez com... Sim, juntando tudo. Então, porque depois dessa reunião, vocês já saíram alinhados, né? Acertaram ali as cláusulas do contrato de casamento, né? isso Que a aí. sociedade é um casamento. E aí vocês já partiram em busca de um lugar maior, né? Porque não teria como startar o No instituto mesmo lá local. onde você estava com o consultório, que já era pequeno, né? No caso. E essa busca aí, gente? Como que foi esse encontro com o local onde hoje funciona Então, o Instituto né? Recriar? É papo de coisa, porque você saiu de setembro. Então, o que acontece? Eu lembrei aqui das datas exatas. Foi agosto que a gente fez esse aperto de mão, porque no dia 9 de setembro eu tinha que renovar o contrato. Então, ou eu renovava ou eu saía, ou eu entregava. Caramba. Então, já tinha que anunciar a entrega em agosto. No finalzinho de agosto, início de setembro. Isso aí, porque eu tinha até os 30 dias para ficar ali ainda, que eu estava avisando que eu ia sair, Sim. para poder entregar a chave. E ali no Forte lá é muita concorrência, muita gente quer alugar aquelas lojas. Sim, Então, assim, bem central ali, né? eu Bem- tinha que ser certo. Inclusive, se eu soubesse se ia vagar lá, um amigo nosso de escola, Douglas, Dr. Douglas, que é Ah, cardiologista, ele tá procurando um imóvel, ele quer montar lá. Ah, Porque, bacana. e assim, se eu soubesse, já tinha até indicado a ele. Indicado. Mas foi muito rápido, que tipo assim, não deu tempo nem de respirar, porque quando o Elito falou, já veio uma advogada também, já ficou até com as coisas que tinha na sala dele, a gente já pegou aquele dinheiro que entrou ali pra Já poder comprou investir tudo. na Já obra, comprou outro. entendeu? E assim, Mas antes de sair, vocês já tinham encontrado o imóvel, então, onde hoje funciona o Instituto. Eu passei, antes de eu acertar com o Pedro, eu já estava procurando.
Então eu já tinha entrado em contato com um corretor que já tinha me passado o valor daquele imóvel. Aí eu falei, não. Aí fui procurar outro. Eu cheguei a visitar a casa de Pedro Cid, na época que tava para alugar. Ele deixou a chave comigo, eu fui lá, olhei a casa. Só que tudo sozinho, ia ser eu sozinho. Então dava aquela insegurança. Pô, o aluguel sai de tanto para ir para tanto, como que você vai? Aí você fica, aí faz as contas, né? Tem tantos pacientes, vou ter que esperar encher, como que vai ser? E eu sempre preso no financeiro e esquecendo que, assim, eu tenho um potencial muito grande. Eu não consegui enxergar isso. Então precisou o Pedro vir e falar, não, a gente precisa ir. A gente precisa ir. E às vezes eu falava assim, cara, eu dormia, eu já acordava com esse cara aqui mandando um monte de coisa. Não, já comprou isso, já... Aí eu falei, Pedro, eu vi essa casa, mas eu tô sem tempo para ir visitar. Você conhece o corretor, mandei o contato, ele, não, vou lá visitar. Mas aí ele descartou logo pela fachada de primeira. Não, essa casa não é pra gente, sem ver por dentro. Eu sou meio chato, né? Aí qualidade, mas... Ele foi, quando ele visitou a casa, ele falou, irmão, dá pra fazer o que a gente quer aqui, cara. Vamos abraçar, porque é uma casa que é no gol, assim, esquina, movimentada. O ponto é muito bom, ponto né? bom no centro, E porta assim, de escola. pra galera que tá... Assistindo. Inclusive, né, Paula, a gente nem comentou. A gente tá com transmissão simultânea no Facebook, no nosso canal no YouTube, também na Rádio Bem FM, que é uma rádio que tem ampla divulgação em São Pedro e alcança outras cidades na região também. Sim. Então, assim, tem muita gente acompanhando o programa e é importante a gente dar a referência do Instituto Recriar, o ponto físico, né? Que é ali, como vocês dizem, na rua seguindo reto ali, a rua do Colégio Disneylândia, do Colégio Objetivo. Só Passou você seguir aquela rua, passou o cruzamento, segue reto. a rua em frente é a próxima esquina, né, no caso. Isso aí. Porque quando você, na rua do Disneylândia, quando você segue reto, naquela rua sem saída, você já vai ver de cara. Porque é uma casa de esquina, né, de pedras cinzas, e vai estar com um letreiro. A gente já está colocando o letreiro lá. Perfeito. Então, Importante até pra gente já pegar esse feeling aí também, qual atendimento o Instituto Recriar oferece? Aí eu contigo, Hélio. Então, psicologia, a gente trabalha com a psicologia, fisioterapia motora, psicomotricidade, terapia ocupacional, musicoterapia. Legal. E psicopedagogia, neuropsicologia. Voltado totalmente para crianças ou tem atendimento de adultos voltado também? Totalmente para crianças com TEA e outras comorbidades. É isso que eu ia perguntar, se era só para crianças com o TEA, que é o transtorno de espectro autista, né? Ou se, assim, por exemplo, fisioterapia. Uma criança que precisa... Sim, a gente também. recebe. Só a criança, principalmente, que tem TEA, né? Isso. Na verdade, o estudo maior ali da equipe é voltado para o TEA e outras comorbidades. Sim. Mas todo mundo está apto a atender uma ansiedade, uma depressão de uma criança, de um autista. A gente só não tem salas adaptadas ainda para atendimento adulto. Isso é uma questão que a gente está estudando mais para frente. Então, a gente fechou tudo para... infantil, infanto-juvenil ali dentro dessa área que apresente qualquer síndrome ou comorbidade. Tem quantos anos, mais ou menos? Desde a investigação do atendimento precoce até... Eu tenho paciente de 19 anos, Entendi. autista. Caramba. E eu tenho paciente de 1 ano e 6 meses, Entendi. que está dentro de uma investigação. Então, a gente trabalha dentro dessa investigação, né, do precoce até quem já tem um laudo. Entendi, até o tratamento Exatamente. de quem já tem o laudo. E em relação a isso, né, que claro que a gente vai entrar muito nesse assunto, porque tem sido muito falado, né? E eu trabalho na educação, então eu vejo diariamente essa situação. E assim, cresceu demais. Você vê, assim, uma rede que você tem 10 mil alunos, pelo menos 500 são com laudo. Fora os que tem, assim, de repente um grau menor e que o pai não identifique, né? No busca investigar. E como que começou, assim, você vai saber falar melhor, né? Como que começou esse estudo, como que começou essa investigação para se entender o que era o TEA? Então, as crianças começaram a apresentar atraso no desenvolvimento motor, atraso no desenvolvimento cognitivo. E começou assim, as crianças iam para a escola, tem baixo contato visual, as crianças não interagiam, não faziam uma socialização. Então, começou a vir muitos relatórios de famílias buscando. Antigamente, essas crianças eram tratadas como qualquer outra coisa, menos como autista. Né? Autista, hoje a gente se vê falar aí, tem 10, 12 anos que estourou assim de fato. É isso que eu... Né? Que a gente ver falar mais, estudar mais, ver noticiário, ver pessoas buscando a causa, fazendo caminhada e tudo mais.
Então, assim, começou os professores buscando, né, fazendo essa análise, vendo que aquela criança tinha algo. A criança era muito agitada, ou aquela criança ela não aprendia da forma correta. E começou a vir muito laudo, prescrição, e os pais procurando o médico, e o médico mandando para uma equipe multi. Qual é essa equipe multi? Fono, TO e psicologia. São os 3 primeiros. Hoje a gente abre para uma amplitude, ou seja, hoje a equipe multi ela está já com fono, fisioterapia motora, que engloba a psicomotricidade, e a terapia ocupacional, e a psicologia, a fonoaudiologia e a psicopedagogia. Então hoje, atualmente, a gente tem uma equipe multi formada nesse campo, mas antes, um atraso na fala, ia só para fono. Entendi. Fazia o tratamento por completo, né? Exatamente. Então, assim, a criança é primordial, atraso na fala, ou a criança não falou ainda, não pronunciou nenhuma palavra, ou apresenta qualquer atraso dentro da instituição escolar, os professores, uma fono. E é por isso que é importante a gente observar, né, as crianças, nossos filhos, por conta dos próprios sinais que elas aparentam ter, que você precisa identificar. Porque quanto mais você atrasa, mais você vai atrasar ali aquela evolução da criança. Pode, tipo, o quadro ele pode alterar um pouco, né, Wellington? Sim. Então a gente tem que sim, ficar atento aos sinais, porque muita gente hoje em dia acha que é bobeira. Sim, não, o diagnóstico precoce ele é fundamental Sim. na evolução de uma vamos dizer assim, de uma evolução que realmente a pessoa diminua em muito a deficiência em relação à fala ou alguma coisa motora. Eu acho até enfim. na questão do próprio atraso do desenvolvimento de uma criança. Tipo assim, na escola, principalmente, né? No convívio social. Quanto mais cedo você descobre, mais cedo você trata, né? O Eric pode estar falando besteira, mas a criança vai estar mais adaptada para aprender, sim. Enfim. E como é que é essa questão de grau? Porque tem pessoas que, por exemplo, você escuta, famoso tal, nossa, foi diagnosticado que tem autismo. E você fica, nossa, como assim? Sim. Porque existe aquela que é bem severo, né? Isso. E existe uns que são... Acho que antes de você falar sobre isso. Comentar sobre a questão do grau, como que você considera que é o melhor caminho para ter o que o Pedro comentou, dos pais observarem seus filhos, né? E tentarem ali de alguma forma buscar uma orientação de uma forma mais precoce, de uma forma mais rápida, né? Então, é até bacana essa pergunta, porque a mãe, ela consegue observar a criança desde ela bem pequena, bebê, na verdade. Quando a mãe está amamentando essa criança ela costuma contemplar a mãe, ela faz um contato visual. E o bebê, quando ele vai apresentar, ele está dentro do aspecto autista, ele não faz esse contato visual, já desde bebê. Então, assim, o primeiro prazer que a criança tem é o seio materno. Então, ela faz esse contato visual com a mãe. Então, assim, às vezes, quando a mãe tem um primeiro filho, passa muito despercebido. Porque, assim, mãe de primeira viagem... Não faz esse contato visual e vai passando despercebido. E entra aquela questão, assim, às vezes a sogra ou a própria mãe, o seu irmão era assim, também apresentou isso. E vai deixando, e isso atrasa o desenvolvimento da criança. E toda essa questão, todo esse contexto. Então, assim, é sempre importante analisar isso. Então, a mãe, ela consegue perceber desde o primeiro contato que ela tem com a criança. A criança começa a fazer esse contato visual, ela já consegue entender que aquela criança tem alguma questão ali que precisa ser avaliada. Entendi. E essa criança apresentou a idade cronológica para ela poder falar, e ela não apresenta fala, já é importante você procurar um especialista. Meu filho está com atraso na fala. A criança, você coloca essa criança para brincar lá no contexto social, e essa criança, ela tá ali com as outras crianças, mas ela não brinca, ela não faz socialização, ela não interage. Então, isso já é um ponto também de alerta. Então, por isso, quando a criança ela vai para a escola, para essa amplitude de contato social, ela consegue ali, os pais conseguem ter esse viro de chave ali, que começa a vir relatório. O seu filho não faz contato visual. Até a própria escola, né, já começam a observar, que já tem uma experiência maior do que as mães, e já começam a sinalizar a mãe. Tá com atraso aqui na fala, não tá interagindo muito, não tá socializando. E uma coisa que eu quero frisar, como eu tava falando aqui antes, é deixar esse preconceito de lado e achar que isso não pode acontecer com a gente, não vai acontecer com o nosso filho, porque nunca teve ninguém assim na família. Cara, são coisas novas que acontecem, né? Hoje em dia a gente tem diagnóstico para isso e é mais observado, porque de repente algumas pessoas na família já tiveram, só que não tinha essa atenção, né? E de repente também sofre com alguma coisa hoje que não foi tipo meio que curado lá na infância, entendeu? E em relação a isso também, que assim, é meio vago a minha ideia, né? Eu quero saber de você, eu quero tirar as dúvidas.
Mas assim, não se tem uma causa definida, ou tem? Não se tem, né? Porque tava tendo até estudo sobre isso, mas não se definiu de, tipo assim, o que Algumas que causa? pessoas falam que é alimentação, outras falam que estudos hoje voltam mais para a questão genética e remédio, medicação na gravidez. Então, teve alguns médicos que até suspenderam alguns medicamentos. Caramba. Então, assim, existe um estudo ainda está muito voltado. Acredito que mais voltado para a parte genética. Né? Então, assim, não necessariamente vai ter que ter um filho ali, ou, por exemplo, na minha família, eu não tenho, mas a minha questão genética tem algo que meu filho possa ter. Então, assim, não é porque eu não tenho, mas ali na questão genética pode ser que meu filho tenha. Entendi. Então, assim, não necessariamente eu preciso estar visível ali para ter esse diagnóstico. Até porque tem essa questão do grau também, né? Sim, então. E pode ter a situação de você, tipo assim, tem 2 filhos. Um tem e o outro não. O outro não. Isso é muito louco, né? Por Sim. isso que eu acho que é muito complexo as pessoas entenderem às vezes, né? Em relação aos graus. Então, na verdade, a gente até hoje nem fala tanto de grau, porque assim, existe uma comparação, né, muito grande entre as famílias. O meu é leve, o meu é moderado, o meu é severo. Isso acaba juntando ali um preconceito, de fato. Verdade. Então, assim, hoje ou é autista ou não é autista. Então, a gente acaba conversando Mudando entre si com a isso. família, né, mas aí ele tem o leve, o severo, o leve, o moderado e o severo. Sim. Né? Então, assim, o leve a gente consegue ter essa questão de socialização melhor, a criança verbaliza, a criança ela tem esse contato, ela tem essa noção maior. O severo, o moderado, ele já tem um atraso na fala, e o severo é aquele que agride mais, que tem dificuldade de compreender mais de cognição. Então, assim, a gente acaba tendo essa divisão dentro do estudo. Entendi. Agora, falando um pouco mais dessa parte administrativa, Pedro, em relação a um primeiro atendimento, uma mãe que, de acordo aí com os sinais que o Wellington deu como alertas, né? No caso do primeiro contato, quando a questão da alimentação quando bebê, o segundo, possível atraso na fala, e o terceiro, uma dificuldade de interação com o convívio social, né? Como que funciona essa questão lá no Instituto Recrear, de uma mãe que está acompanhando o programa e que tem identificado, a partir daqui, alguma alteração, talvez nesse sentido, em relação aos seus filhos? Como que ela faz para procurar o Instituto Recrear? Né? Como que é o primeiro atendimento? Assim, vamos supor que, caramba, eu Não estou entendo nada escutando o sobre programa, isso, não entendo nada. E, assim, é uma dúvida mesmo para a gente conseguir fazer com que essa informação a pessoa receba da melhor maneira possível e entenda que ela vai ter um apoio ali que possa ajudá-la, né? De alguma maneira retardar ou resolver ou equilibrar algum sinal de alerta em relação a possível diagnóstico do TEA. Como que é esse primeiro atendimento lá no Instituto Recrear? Então, a mãe vai entrar em contato com a gente, né? Possivelmente marcando uma primeira consulta para a gente fazer uma anamnese, né, Wellington? Na verdade, ela já entra em contato, né? Quem estiver assistindo, entra em contato com a clínica. A gente vai deixar depois também os contatos, o WhatsApp, o número, e Instagram. Geralmente as mães acabam marcando um primeiro contato comigo, né? Para eu explicar, aquelas que não têm nenhuma noção de como vai começar esse tratamento, ou se o filho apresenta alguns sinais de alerta. Já aconteceu, inclusive, essa semana, a mãe marcar para ir tirar as dúvidas. É um bate-papo, né? Que a gente e eu vai apresento a clínica, todo o tratamento, o que a gente funciona, tudo direitinho, e vou fazendo as perguntas para ela. Já foi no médico? Já foi no neuro? Não fui. Então a gente faz um encaminhamento para o neuro, né? O neuropediatra ou a psiquiatria infantil. E lá na psiquiatria infantil, a psiquiatria vai pedir o atendimento multi. E a gente vai levar 6 meses com essa criança, aquela criança que não tem laudo. A gente vai levar 6 meses fazendo o atendimento multi. Daqui a 6 meses, toda a equipe vai emitir relatório e, com base nos relatórios, o médico vai fechar o laudo dessa criança, se ela está dentro do aspecto ou não. Só para reforçar lá, a gente já está com um neuro? Não temos neuro ainda. 6 meses, então, seria o de período intervenção. Entendi. Isso aí. Mas o primeiro passo, então, vocês já do Instituto encaminham para o neuro ou para o psiquiatra infantil. Isso aí. E aí o psiquiatra manda para vocês para que tenha esse acompanhamento de 6 meses para, então, aí lá dentro ter um diagnóstico. Isso, a gente tira, né, as dúvidas, observa o que vai precisar. E para poder ter uma noção de como que a gente vai trabalhar a partir daquela criança ali, a gente precisa de um laudo mais específico, vindo de um neuro, né? E esse atendimento multi, só para... Você falou no início do programa, mas só para a gente relembrar, ele é composto por quais profissionais?
Hoje, atualmente, no Instituto Recriar. Quais profissionais você tem? Fono, físio, psicomotricidade, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicologia. Então, todo o protocolo do atendimento multi, o Instituto Recriar entrega. Exatamente. Atende o protocolo 100%. Sim. Né? No caso, ainda não está tendo consulta de neuro e de psiquiatra, mas é um objetivo aí que vocês estão para buscar em breve, né? Sim. Em relação a depois que a criança que já tem o laudo, ela precisa estar sempre indo ali? Como é que funciona isso? Sim, as consultas elas acontecem uma vez por semana. Depende muito de como vem esse laudo pra gente. A gente tem pacientes que tem 3 horas de psicologia, 2 horas de TO, 2 horas de fono. Depende da demanda da criança e o que aquela criança apresenta na hora ali pro médico. Ele vai solicitar. O médico solicita a quantidade de sessões pra gente. Então o médico vai especificar lá, solicito atendimento multi com a equipe, aí 2 vezes na semana de psicologia, 2 vezes na semana de fono, e a gente segue aquele cronograma. Seu filho vai voltar daqui a 6 meses, ou daqui a 4, 5, o médico vai estipular. Entendi. Então, quando ele for retornar, a gente vai fazer um relatório com tudo que a gente observou e os protocolos que foram feitas as intervenções, a família leva para o médico, com base em todos os relatórios da equipe multi, o médico dá um laudo daquela criança. Voltando para a parte administrativa, a gente quer frisar aqui também que a gente atende no particular. Isso. E a nossa clínica, que é a única clínica, né, voltada para essa parte de autismo credenciada com a Unimed. Então, para todo mundo que tem plano da Unimed, seja Unimed Rio, Unimed Cabo Frio, qualquer Unimed, Legal. a gente está apto a poder atender. Isso é interessante. Inclusive, também hoje você consegue de alguma maneira, quem tem plano e consegue o reembolso, né, de alguma forma ali pelo particular, ela tem o atendimento, o reembolso do que foi pago. Sim. Depende do plano, mas também tem uma discussão muito grande já na parte jurídica. Sim. Se o plano tem que reembolsar, não tem que reembolsar, enfim, mas solução A gente apresenta. Solução e até tem. mesmo para questão de dúvidas, né? Porque, assim, a gente pega mães hoje muito novas também que ficam meio que desesperadas, né? Quiser entrar em contato com a gente também está solícito a sempre poder estar entregando ali para aquela pessoa as informações necessárias, né? E é legal porque essa desculpa te cortar, porque vai ter um propósito por trás, né? Sim. Que eu nem sei se você explicou muito bem sobre isso, mas como que foi esse start para você entender que você se identificou com esse segmento? Porque assim, é um segmento muito específico. Sim. E que tem todo um cuidado por trás, porque assim, principalmente porque é com criança, né? Então tá indo ali uma mãe com seu filho, que é a coisa mais preciosa da vida do pai. Para vocês comentarem, essa pergunta da Paula foi excelente. Mas só para finalizar um pouco do quadro do tratamento, e assim, uma pergunta que acho que 100% das pessoas fazem para você. O TEA tem cura? Não tem cura. A gente consegue, é comprovado cientificamente que a gente consegue trazer um autista de um severo para um moderado, de um moderado para um leve, com uma junção ali, uma equipe multi de terapia. Se essa criança ela precisa de medicamento, o neuro ou o psiquiatra vai indicar o medicamento, e é um ajuste. E a gente está sempre em contato com essa família porque a gente consegue perceber pacientes que chegam, passam semanas muito bem e chegam agitados. Hoje mesmo eu tive uma mãe que, quando eu recebi ela na porta da clínica, ela já falou comigo, olha, ele hoje está muito agitado. Então, assim, ela já observa como ele vai ficar na sessão, dá um retorno pra gente. Então, a gente tem esse contato direto com a família. A gente acaba virando um suporte dessa família também, porque essa família tudo recorre a gente. Principalmente a parte de psicologia, que trata a parte comportamental do sujeito. Então, a família está em contato direto. Se essa criança está muito agitada, se essa criança desorganizou, então essa família vai fazer sempre um contato com a gente, buscando alternativas. O que eu posso fazer? Como que eu posso conversar? Me ajuda, estratégia. Então, assim, sempre tem esse contato direto. Mas não tem cura. O autismo, ele não tem cura. Mas não quer dizer também que a pessoa vai ficar sempre tendo que ir nas terapias, né? A gente reduz as terapias. Isso aí. Você vai tendo uma melhora, um avanço. A gente espaça. Num cenário positivo, de uma grande evolução, você indica o acompanhamento de 6 em 6 meses, ano a ano? Qual é o grau, assim, de retorno? É muito específico, né? Específico. Hoje, eu tenho paciente... Tem uma média? Não tem uma média. Eu tenho paciente que está comigo há 4 anos. Caramba. Só que esse paciente que está comigo há 4 anos, ele fazia 5 horas de psicologia.
Hoje ele faz 1 hora de psicologia. Semanal? Hoje ele vai 5 horas semanais. Ele ia todo dia para consulta de psicologia. Hoje ele vai 1 vez na semana. Caramba. Então, assim, a gente consegue comparar e dar esse retorno para a família. E às vezes tem família que a gente quer dar alta pro paciente, mas a família já tá com um vínculo ali entrelaçado e ela, não, mas ele ainda tem essa questão para trabalhar, ele já, não, mãe, mas olha só, a gente já avançou, ele já tem essa autonomia, essa independência, porque muitas famílias perguntam, ou a negativa da família vem, o que meu filho de 2 anos vai fazer com um psicólogo, que ele não fala. Mas a psicologia infantil, ela não trabalha, eu não tô ali para ouvir a criança, eu tô ali para estimular a aprendizagem da criança. Então eu vou estimular o contato visual dessa criança, o apontar, o tempo de espera, que tudo isso conta para a aprendizagem da criança. Sim, eu até saindo um pouco da parte, né, do autismo, mas você falou sobre criança e psicologia, eu faço psicóloga desde criancinha assim mesmo, desde quando eu mal falava direito. E aí minha mãe falava, ai, Paulo, falava assim, né? Hoje em dia ela me lembra que ela falava, Paulo, eu levava você pra ficar desenhando lá. Falava, o que eu tô trazendo Paulo pra ficar desenhando? Ainda era em Saquarema, eu ia pra Saquarema. Aí ficava desenhando, brincando. Mas, tipo assim, com aquilo, a psicóloga vai conseguir tratar a criança, porque ela é especializada naquilo, né? Exatamente. E eu hoje vejo que fez muita diferença. Faz até hoje, que eu faço até hoje. Acho que eu não vivo sem terapia nunca na minha vida. E eu aí, vivo sem meu psicólogo aqui. Dizem que não pode ser muito próximo, mas meu filho me ajuda toda hora. E agora tudo já... de uma pessoa. Acho que a gente já conseguiu, né, Paula? Porque a gente tem pouco tempo de programa, infelizmente. Sim. Mas acho que de uma forma bem reduzida a gente conseguiu tirar algumas dúvidas em relação ao TEA. Sim. Agora falando dessa parte de negócio, né? Porque, assim, é lógico que o propósito maior é você entregar para as pessoas qualidade de vida, evolução, saúde mental para as famílias. Você não trata só a criança, você está tratando a família inteira. Sim. Isso é muito então importante isso faz também. um diferencial gigante na vida das pessoas. Mas por trás disso tudo tem um negócio. Sim. Tem a despesa, Sim. tem o dia a dia, tem um lado profissional, tem as suas contas que você tem que pagar. Então, assim, só para deixar claro que a gente não vai... e aqui é um programa que a gente fala sobre negócios. Sim. E a gente vai entrar um pouco nessa área para entender o conceito de negócio de vocês. Cara, vou dar um exemplo. É o tipo de negócio que ele está em crescimento, porque a ciência tem apontado muitas coisas novas, então a gente está vendo que vai ter muita informação, e informação gera trabalho, e trabalho gera recurso. Entra mais nesse contexto do negócio, né, da clínica, do Instituto Recrear. Quais os desafios, né, sobre isso, em relação a isso? Então, nosso propósito maior é cada vez integrar mais essas crianças à sociedade, diminuindo, né, o nível, como a gente estava falando já, de um severo para um moderado, para um leve. Então, assim, em relação à parte de negócio, a gente não vai parar de crescer, né? A gente já tem outras ideias, por mais que Sim. esteja só no início, a gente tem outras ideias, a gente sabe que tem outras terapias também que ajudam muito. Tem uma terapia aqui que é difícil da gente encontrar aqui na região. Eu falei com o Hélio, falei, daqui a pouco a gente vai estar com cavalo. Porque a gente vai partir para esse lado de ecoterapia, uma coisa que não tem, entendeu? Então, assim, a nossa ideia é crescer cada vez mais, que a gente consiga realmente entregar para as pessoas o que elas realmente precisam. Né? Sim. E não é aquela coisa que a gente vai fazer, vou fazer isso, vou indicar para todo mundo. Não, nem todo mundo precisa disso aqui, nem disso aqui. A gente segmenta muito bem. E sim, como é muito Como eu novo, sou agitado. como eu sou muito agitado, não gosto de ficar falando muito, mas a gente está com um espaço bem legal hoje, que está bem estruturado, mas eu vejo que daqui uns 6 meses a gente já vai ter que estar com um espaço maior. A gente vai para outro espaço. Entendeu? Caramba. Ou outro espaço, né? Ou a gente aproveitar aquele espaço e criar, de repente, um anexo. né? Em Então, relação tipo assim, ao espaço... Em relação à empresa, em relação ao crescimento, a gente tinha que já entregar alguma coisa agora. Sim. A gente trabalha com uma equipe multi, então a gente tem que ter no nosso espaço um ambiente que entregue todos os atendimentos. Não igual antigamente o Hélio só tinha uma sala, trabalhava com psicologia, Sim. indicava outros lugares para as pessoas se tratarem. Né? Então A hoje a gente intenção é concentra... centralizar, né? É centralizar. Sim. Com a demanda, né, do plano de saúde, com particular, a experiência que o Hélio tem, o nome que ele tem no mercado, eu sei, meio que já estou ciente que a gente vai precisar estruturar. Então, assim, cabe a mim, né, parte de gestão, estruturar, me programar para poder fazer com que a empresa venha crescendo cada vez mais. Sim. Não só em São Pedro da Aldeia, porque a gente já tem perspectivas para depois estar atendendo em outros locais. Sim, entendi. Entendeu? E a nossa ideia também é montar cursos para as famílias.
famílias que estão iniciando dentro do mundo do TEA, famílias que se encontram perdidas, sem saber como lidar com o filho. A gente já está unindo alguns profissionais que já estão atuando com a gente e a gente já está pensando e elaborando cursos que vão ser ministrados lá dentro da instituição mesmo, onde o pai, esse mês a gente vai abrir aqui 20 vagas para um treinamento de pais. Então a gente vai abrir 20 vagas para um treinamento de mediador escolar. Como que o mediador vai saber lidar com essa criança dentro do aspecto autista, uma criança mais agitada, uma criança, esses níveis de comportamento. Então a gente vai estar abrindo também para cursos. Então já é uma proposta que a gente vem pensando. Isso é um ponto muito importante Exatamente. nesse segmento. Até lá onde eu trabalho também, a gente tem essa formação para os mediadores, para os cuidadores. A gente fala cuidador de aluno lá, na verdade, né? Porque, realmente, como o Pedro citou também, é uma situação que afeta a saúde mental também de quem está lidando, né? Porque a gente também tem que entender, né? A pessoa tá ali no dia a dia, às vezes tá num dia, né? Um pai que tá cansado no trabalho e tal, e tem que ter toda a paciência, todo o cuidado, né? Com aquela criança que... É criança, né? A gente sabe que criança tem aquela... requer muito cuidado, requer uma atenção dobrada, né? Mostra muito interessante essa ideia mesmo de trazer os cursos para os pais. E a gente falando também, assim, de crescimento, e a nossa aprovação para a Unimed aconteceu muito rápido. As coisas... Isso que eu ia falar. Nossa, o pessoal fala Unimed. assim, eu não acredito. Mais de um ano que Com menos de um mês, a gente já estava com o credenciamento pronto, já com o paciente. Mas você sabe que isso não é por acaso, né? Então, a gente foi... Você tendo um profissional gabaritado no porte do Wellington na equipe, meu irmão. Não foi ele que quis a Unimed. A Unimed que quis ele. É engraçado que na própria reunião que a gente foi com os presidentes, na própria reunião da Unimed, o pessoal falava, olha, seu nome é muito citado aqui dentro, seu nome ótimo. É muito... E quando eu tô de fora, às vezes a gente acaba se limitando um pouco, eu não consegui enxergar isso. Hoje eu consigo enxergar porque a recepcionista da clínica fala assim, tem pai ligando que é atendimento com você. Não que é outro profissional, ele tá aqui na fila de espera para esperar alguém vagar. Aí eu falo, não, mas fala para esse pai vir aqui que é importante a gente olhar para o filho nesse momento. O profissional que tá aqui também vai dar o mesmo atendimento de qualidade. É importante a gente olhar para a criança nesse momento. Isso é até uma coisa importante vocês falarem também sobre a empresa, parte empresa, como que vocês fazem a seleção, porque tem isso que o Wellington falou. Vocês não vão colocar alguém ali que não seja tão bom, sim, igual o Wellington não tem, mas que mantenha, né, um padrão. Sim, né? Elevado de atendimento. Padrão de excelência. É um padrão de excelência. Então, a gente está sempre buscando pela formação da pessoa, com base daquilo que eu já estudei e venho estudando. Então, eu sempre tento trazer para a gente, ali para o nosso meio, essa conexão. Então, eu sempre converso com a pessoa. Na verdade, nos locais que eu já trabalhei, eu sempre observo. Então, faço contato com essas pessoas. Elas têm dia disponível, né? Porque eu já conheço o trabalho daquela pessoa, já sei que ela é boa no que faz, ela é comprometida. Então, a gente começa... Aí, quando a pessoa fala, olha, não tenho dia. Aí eu falo, mas você tem alguém que, no mesmo nível que o seu, que você possa estar indicando para eu estar conversando... A gente convida essa pessoa, a gente conversa com essa pessoa. Mas assim, é muito engraçado que hoje mesmo, andando pela rua de São Pedro, uma pessoa me parou e falou assim, você abriu uma clínica aqui em São Pedro? Olha, eu sou fulano de tal, eu tenho essa formação. Vocês estão aceitando o currículo? Eu falei, olha, vai lá pra gente conversar e tudo mais. Então a gente já vê o nosso nome rodando na cidade, as coisas caminhando e trazendo também a questão do empreendedorismo para São Pedro da Aldeia, né? Que é a nossa cidade aqui, Natal, onde a gente vive. Sim. Já existe outra clínica nesse multi, assim, completo? Sim, aqui? Sim. Existe? A gente tem que, assim, por muitos anos, Wellington, muitos anos, a gente sabe bem disso, né? Que a gente é nascido e criado aqui. A referência em saúde sempre foi Cabo Frio. Sim. Para qualquer coisa você ia buscar Cabo Frio. Seja para exame de sangue, vou dar um exemplo, a um atendimento mais complexo, vamos dizer assim. E tá mudando um pouco, né? Muito. A gente tá evoluindo bastante, né? Um pouco a gente tá sendo até humilde nesse comentário. São Pedro tá crescendo muito nessa parte de saúde, né? E essa parte de saúde é uma parte muito grande que ela abrange diversos segmentos. Seja do início de alimentação até uma atividade física. A gente já teve a oportunidade de trazer saúde aqui no geral, empresários que trabalham saúde nessa parte de atividade física. A gente trouxe aqui o PC da Prime, a gente trouxe DVD, Jefferson do beach tennis, agora, do futebol e tal. Então, assim, uma galera que fomenta uma qualidade de vida, geração de saúde assim mesmo. Como que vocês veem esse cenário da nossa cidade em relação a empresas que atuam com saúde? Como tá essa expectativa de vocês para o crescimento, né? E a realidade hoje, né? E uma expectativa aí de futuro.
Então, assim, falar um pouquinho depois, eu vou deixar o Pedro complementar, mas assim, o que eu penso hoje para o nosso empreendedorismo dentro de São Pedro da Aldeia, pelo diversos locais que eu já passei, tanto dentro de São Pedro como fora, que a gente não veja nossas famílias como um comércio, mas sim como famílias, como seres humanos. Porque o que me deu esse gás também, essa força para abrir algo e sempre não tirar isso de dentro de mim, foi pelos locais que eu trabalhava. Eu vejo que a importância da família ficava de lado e as crianças eram vistas como um R cifrão. Então foi isso que eu sempre falei com o Pedro, a gente não pode nunca focar nessa questão para essas famílias. A gente tem que olhar o lado dessa família. Lógico, o financeiro é ótimo, vai manter tudo aqui de pé, vai dar esse gás pra gente, mas a gente estamos lidando com pessoas, com pessoas que sofrem de luto, porque as mães sofrem com questões do luto, porque a idealização do filho perfeito, esse filho não vem perfeito. Então, assim, a gente tem que sempre ter essa paciência, esse cuidado, esse zelo em questão, eu digo como um crescimento. Eu acho que esse é o diferencial da nossa empresa. É a gente olhar para essas famílias como seres humanos e olhar o que elas estão trazendo ali, as dificuldades, mesmo sentar com elas. Eu mesmo tenho famílias que, às vezes, elas não conseguiram mais custear o tratamento, e eu atendo até hoje. Então, assim, é lógico, eu não posso fazer isso com todo mundo, mas a gente está ali, a gente senta, a gente vai escutar aquela história daquela família e vai entender e vai dar esse apoio, entendeu? Legal. Igual a gente vê aí várias clínicas suspendendo os atendimentos, dando esse start, e as famílias desesperadas. Então, assim, lógico, a gente tem que olhar pro lado financeiro também, só que a gente tem que entender que ali tem vidas, pessoas muito sério, crianças, né? que não podem ficar sem tratamento. O tratamento de uma Verdade. criança autista E caro, né? todos os dias. Verdade. São todos os dias. Verdade. Né? E fazer com que as pessoas enxerguem em São Pedro da Aldeia que tem clínicas, né, capazes de poder atender essas necessidades. Sim. Que não precisa mais sair de São Pedro para poder ir para Cabo Frio, para Araruama, para outro local. A gente está aqui, a gente está preparado para poder atender dentro do nosso quadro, né, do espectro autismo ali, né, de outras comorbidades também. E assim, como a gente, né, tá nesse processo de querer trazer esse atendimento mais humanizado, de entregar isso não só para as crianças, para as famílias também, a gente espera de outros locais que não cabe a nós. Né? Qualquer outra coisa relacionada à parte da saúde. É fazer o nosso, né, da melhor forma possível, e tentar passar de alguma certa forma essa credibilidade, esse respeito, que as pessoas se espelhem na gente e falem assim, pô, cara, vou fazer igual os caras estão fazendo ali. Não, assim, a parte do dinheiro. A parte do dinheiro, pô, muito bom, legal. Mas, às vezes, no início eu ficava assim, cara, pô, um negócio bom, né? Tô investindo, tô abrindo uma sociedade. Só que eu ficava com aquela coisa assim, pô, mas parte de saúde, minha área é totalmente diferente, beleza. Sim. Trabalho com a autoestima das pessoas, a gente recupera um pouco do brilho das pessoas, mas não necessariamente igual o que eu faço hoje. Né? Só que é aquela coisa que a gente tem que entender. Não, a gente trabalha entregando um tratamento digno que faz com que as pessoas nos procurem e faz com que a nossa empresa cresça. Então, assim, acho que é uma consequência, né? Uma coisa que trabalha equilibrado. Esse é o meu pensamento. E só para finalizar, uma coisa que a gente juntou também foi a questão do Pedro ter a barbearia, e uma coisa que a gente já vem pensando há muito tempo, e agora a gente conseguiu juntar isso. Eu vou fazer um treinamento com a equipe do Pedro, e vai ser a primeira barbearia em São Pedro que vai estar apta para atender crianças dentro do aspecto autista. Que então ótimo. você vai ter um horário reservado, Legal. eles vão entrar em contato, vai ser todo um clima humanizado ali. Se essa criança ela tem hipersensibilidade ao barulho ali, vai atender num lugar mais reservado, e a gente vai fazer toda essa estrutura com os barbeiros da barbearia do Pedro. Nossa, então a gente que vai fazer ótimo. Bom demais, Muito parabéns. A gente já atende, né? Mas trazer uma capacidade para os meninos também entenderem. Ah, não é porque a gente já atende que vocês já sabem de tudo. Entendeu? Então trazer essa especialidade. Não, o conhecimento é sempre importante, né? E você evoluir no atendimento é essencial. Então esse atendimento treinado por um profissional para que a barbearia atenda a pessoa que tem o TEA é super importante. E a gente falando também, você colocou, Pedro, que fazer com que as pessoas daqui entendam que aqui tem atendimento de qualidade, né? A gente há pouco tempo, acho que tem menos de 5 anos, o outro eu sei que tem em torno de 1 ano, um pouco mais ou menos. A gente já tem 2 hospitais particulares na cidade. Uma coisa que a gente não esperava, não acreditava que fosse acontecer. A gente tem o Hospital do Olho e tem o Hospital Maternidade. A gente também tem aqui, né, a Clinerp, por exemplo, que abriu uma unidade em São Pedro, que ali oferece de alguma forma o centro médico.
a cidade tem evoluído nessa questão. Ainda assim, muita gente Hospital sai... pediátrico também, né? Hospital pediátrico. Mas ainda assim, muita gente sai daqui para ter atendimento com médicos, né? Sim. Enfim. Fora. Mas na questão do atendimento de clínica, a cidade tem uma referência. Isso é muito bom. Sim. E vocês ajudarem a entregar mais resultado para o morador é muito importante. Então, de alguma forma, pensando até como uma questão de negócio, vocês estão entrando no mercado que é um mar aberto, que tem muita coisa ainda para ser explorada, certo? Sim. Sim. E o que vocês planejam aí? Pedro já deu aí um spoiler, falou que já acredita que daqui a um tempo vai precisar de um espaço maior. Falou também que já vai buscar outras cidades também. Um cavalo com o nome. Viu, você não vai conseguir sossegar com o Pedro lá, não. Vai não. Não, porque assim, isso daí, cara, você tem ali diversas maneiras de você crescer, né? Sim. Você pode muito bem crescer com o nome da clínica, né? Vamos dar exemplo, Instituto Recriar. E a partir dali você vai crescer aumentando o preço. Sim. Né? Você seu nome vai ser referência, naturalmente as pessoas vão procurar a clínica porque a clínica é referência. Sim. E aí você pode crescer aumentando o valor, até porque você é uma pessoa só, não tem como querer atender a todo mundo o tempo inteiro. Claro, né? Deve entregar qualidade também. Exato. Tem que ter. Ou você também pode crescer já numa questão mais popular, né? Eu digo assim, tendo um atendimento, tendo uma parte financeira mais acessível. E como, por exemplo, a questão do plano. Que conseguir atender muito mais pessoas. Sim. Né? Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos audiências e até dos brasileiros não conseguem ter plano de saúde. Plano de saúde é caro. Você manter plano de saúde é caro. E a gente sabe que o poder público não entrega. Se hoje o particular já tem dificuldade de entregar em relação à UTEA, porque, de alguma maneira, um diagnóstico novo, você falou que tem há 12 anos aí que está evoluindo, imagina o poder público, né? Aqui a gente não fala de política, mas a gente está falando de ações que fazem parte da nossa vida, que o poder público sempre vai estar inserido. Sim. Assim como, por exemplo, eu falei esses dias a gente estava no último programa com Gentileza, e a gente estava falando sobre o circuito gastronômico e boêmio da cidade, que a gente já tem que pensar daqui a alguns anos uma questão de estacionamento. Porque daqui a pouco não vai ter mais vaga na cidade. E aí? A gente vai perder as empresas daqui, porque as empresas vão para Iguaba, por exemplo. Entendeu? Então, assim, já tem que ficar antenado no futuro. Então, já falando desse futuro na nossa cidade também, daqui a pouco a gente tem um centro de referência de tratamento TEA, por exemplo. Sim. Então, a gente tem que ter todo um apoio, né? Em vários aspectos para que isso continue a crescer, que cresça de forma ordenada, que tenha realmente uma evolução. Então, assim, até me perdi um pouquinho na pergunta que eu queria fazer, mas eu quero que vocês comentem aí desse contexto de São Pedro da Aldeia e do cenário que vocês estão inseridos. Ficou confuso, Pedro. Então, a gente veio, assim... É porque, como o Pedro falou, é um mar muito aberto. Sim. Então a gente não consegue abraçar tudo agora. Falei a pergunta foi do spoiler. Você começou aí, foi falando outras coisas. Entendeu? Porque assim, daqui a pouco vamos dar um exemplo. Você pega aí uma grande loja na beira da rodovia e você faz ali 3 andares e você tem tudo. Então. Porque a gente já usa, né? Essa coisa de ficar procurando, de bravar, entender mais parte de estrutura. É uma coisa que eu priorizo bem, a parte de estrutura. Espaços maiores, né? Então já encontrei muita coisa que eu falei assim, meu irmão, a gente tem que ter isso, sabe qual é? Então, mas só que eu entendo que é um passo de cada vez. Sim. A gente já está começando grande, porque a demanda do plano de saúde específico da Unimed é muito alto, porque aqui em Cabo Frio, na região, a maioria das pessoas que tem é a Unimed. Existe lá a Mil, Sul América, enfim. Só que a concentração maior tá. E a gente começando, né, na nossa estrutura que não é das estruturas mais, assim... maiores, no geral. Uma estrutura gigantesca. A gente já está começando desse jeito, lotando a agenda, porque a gente tem um dia lá com a agenda. A gente tem profissional que já está com fila de espera, a gente já está buscando outros profissionais. A gente está com basicamente 2 profissionais de cada área. Só psicólogo que tem 3 psicólogos. Então, assim, mais fono já tem 2, TO já tem 2, fisioterapia motora já tem 2. Então, assim, a gente começou menos de um mês com cada profissional de cada área. E a agenda lotou, os horários lotaram,
E a gente ficou assim, eu fico pra ele, cara, a gente tem que fazer vou mais fazer, sala. né? Ele quer fazer mais, eu falei, calma, pô, acabei de fazer 5 Cara, agora. Mas isso é muito louco também, que você começa a avaliar a própria comorbidade. Tipo assim, como é que as pessoas vêm crescendo. Não crescendo, mas tipo assim... Procura, né? A procura e como que diz? A percepção sobre isso. Tipo assim, naturalmente os pais escutam falar... Às vezes a criança ali já com seus 5, 6 anos, até hoje, como você falou, tá retraindo aquilo ali. Ah, deve ser porque é o jeito dele e tal. E aí, cara, pode ser isso. Então, tipo assim, essa procura de vocês, essa demanda de vocês, também é um reflexo do próprio segmento, né? Sim. Do próprio... Exatamente. Outra coisa que fez uma diferença dentro da nossa unidade foi que quando a gente foi conversar, a gente analisou e viu. As empresas que já aceitavam planos de saúde aleatórias, elas aceitavam que eram credenciadas mesmo. Elas faziam um atendimento de 30 minutos. Aí a gente foi pesquisar e viu que a Organização Mundial da Saúde para tratamento de autismo é de 40 a 50 minutos. Então a gente falou, não, a gente não pode fechar com 30 minutos de atendimento, que a gente não vai estar dando uma qualidade no nosso atendimento. A gente precisa fechar entre 40 e 45 para a gente estar como base ali dentro do que a Organização Mundial da Saúde pede. Então a gente fechou um atendimento ali de 40 minutos, acaba esticando até 45, porque o profissional, quando vai entregar o paciente, ele acaba dando um feedback para o pai e para a mãe e passando algo para ser reforçado em casa. Legal. Então a gente acaba fazendo um atendimento de 45 minutos. E é 50% a mais do que as outras empresas Exatamente. fazem, né? Então as pessoas chegam lá e falam assim, nossa, eu quero agora, porque 40, 45 minutos a gente não encontra pela Unimed, Você assim, só o vê desespero. 30 mesmo. minutos, né? Eu já ia falar muito disso. E- Psicólogo da Unimed, Essas não, agendas- entra e sai. Essas agendas cheias aí dá uma média de quantas pessoas na semana? Ai, Pedro. Tem esse número? Tá no primeiro mês ainda, não, é difícil, mas né? cada profissional com uma agenda cheia, cada profissional, por dia, são 13 pacientes. Caramba. Então a gente tem trabalhando por dia 8 profissionais. Essa 6 conta aí, profissionais. essa conta é boa pro Pedro. 6 vezes 13. Não, então. Se fizer pra mim já era, que eu não sou dessa área. Não, em relação assim, essa parte, a gente está fazendo implantação de sistema porque ajuda muito, né? Parte de taxa de ocupação, quais dias que estão disponíveis, onde eu posso encaixar, até para nossa secretária ter uma visão melhor ali, Sim. né, de agenda. Mas Essa gestão, essa administração é tão difícil quanto o atendimento. a gente começou com um sistema agora meado de outubro. E hoje eu tô mexendo lá, fazendo um levantamento, eu vi que a gente já tem no sistema cadastrado 78 registros, fora o que já vinha no começo, entendeu? Então, assim, é bastante coisa mesmo. É uma coisa constante, né? Aquela coisa... Mas em relação à parte de atendimento, tem dia a gente não tem movimentado muito ainda, assim, no dia, né? Você pega uma média ali na semana, mas já tá beirando em 50, né, mano? Uns 50 a 60 crianças por semana. Caramba. Em menos de um mês. Loucura, né? E de pensar que tem 60 crianças que precisam Não, disso. quando a Pedrão, gente tem que olha- ir à procura de imóvel maior mesmo. Sim. E Não quando vai a ter gente- pra onde correr. E Isso quando é a bom, gente olha isso é bom, isso é as bom. folhas, né? Isso é tipo, resultado de muito trabalho. muita gente esperando. Assim. Não, e além disso, a questão que Pedro falou, o negócio de expandir, não só o espaço físico, mas no próprio espaço, a questão de tudo. Porque, assim, com criança, tem que ter toda uma questão, assim, lúdica. Vocês usam provavelmente muitos objetos, muito, né, pra Brinquedos, interagir. né? Então, assim, tem tudo isso também pra crescer. Tem muita coisa que vocês vão descobrir, que vai começar Pessoal, a ter. vocês abriram a Instituto Recriar quando? Foi tem setembro, dia. foi início de setembro, eu já estava atendendo lá. Já Então, tava, você nem inaugurou, mas vou te você falar já tava atendendo, Porque a né? gente não inaugurou do Então, jeito que a gente olha A minha quer. sala ó, ficou pronta e eu já fui primeiro, com os olha meus só, pacientes pra lá. O programa passou voando, literalmente voando. A gente tem muito mais coisa pra falar, mas Caramba. a gente tem o horário de 1 hora. Então, 1º de outubro de 2024, a gente faz um outro programa pra gente Pra falar aí poder. dessa evolução de um ano Sem do problema. Instituto Recriar. E assim, agora, rapidinho, né, Paulo? A gente vai abrir aí pra vocês fazerem as considerações finais. Caramba, num instante, assim, Mas chegou. Já bateu até 1 hora. Vai. Então, gente, foi muito bacana estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo, apresentar, né, a nossa unidade, a nossa instituição, apresentar a nossa proposta de trabalho e deixar também
algo que vem me incomodando também, mas que é um alerta. Eu e o Pedro, a gente está abrindo a instituição para abraçar as famílias. A gente não quer inimizade com outras instituições dentro da cidade. Sim. A gente quer ter essa parceria de poder, assim, olha, eu tem uma criança aqui que está com tantas terapias, ele não pode esperar. Você tem vaga na sua instituição? Você pode receber essa pessoa? Porque se a gente abraçar, a gente consegue fazer uma São Pedro da Aldeia muito melhor. Então, eu quero deixar isso bem claro, assim, a gente não quer inimigos, a gente não quer briga, a gente quer parceiros dentro da nossa instituição, onde a gente possa estar fazendo indicação e confiar no trabalho de outras pessoas. É porque a causa é maior do que Exatamente. qualquer coisa, né? Exatamente. A causa está bem maior do que o que a cidade tem para oferecer de atendimento. Sim, com certeza. Então, assim, eu acho um pouco de injustiça você falar para uma mãe, olha, eu não tenho vaga e um atendimento de crianças autistas eu não tenho previsão de alta. Então, quando que eu vou poder receber o seu filho? Então, a gente quer poder ligar para as instituições e falar assim, olha, eu tô com um paciente aqui que eu tô encaminhando para você, acolhe, recebe essa pessoa bem. Isso. E a gente quer receber isso das outras instituições também, que a gente está aberto para isso. Perfeito. Muito bom. Queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar podendo falar um pouquinho sobre o Instituto Recriar. É algo que tocou com a gente, mexeu com o nosso coração e vai mexendo no coraçãozinho de muitas pessoas. Dizer para as pessoas que podem confiar, que a gente vai entregar um atendimento bem humanizado e que a gente vai estar sempre à procura do melhor. Né? Que eu falo para o Wellington que eu tenho 3 filhos, então o que eu faço com as crianças lá dentro do Instituto Recriar é como se eu estivesse fazendo para os meus filhos. Legal. Entendeu? É entregar de verdade o que a gente é. O Wellington agora também é pai. É papai também. Então, assim, a gente não vende na internet nada do que a gente realmente é. Entendeu? Legal. E você que sentiu, né, tocado de alguma forma, a gente está de braços abertos para poder ajudar. Nós vamos deixar aí nosso Instagram, nosso número de telefone, já tem o endereço ali na rua do Colégio Disneylândia. Então a gente está de portas abertas para poder receber vocês. Que ótimo. Perfeito. E eu falo. Foi um prazer. Foi um prazer receber vocês. Eu realmente estava ansiosa por esse programa, porque é um assunto que eu tenho muita curiosidade. Acho muito interessante a gente falar sobre isso, para desmistificar realmente esse preconceito, né? E foi muito interessante, né, Pedro? Foi muito bom. Com certeza muita gente tirou suas dúvidas. Meus amigos, muito obrigado, tá? Por vocês terem aceitado o convite. O programa foi excelente, vocês passaram muito conhecimento, entregaram realmente o melhor de vocês, mostraram para todo mundo que vocês conhecem do negócio de vocês, o Wellington sabe do que está fazendo. Isso é muito positivo. E deixar um alerta para o pessoal que está acompanhando o programa e, se puder indicar, né, para pessoas que você conhece que tem pacientes na família. Sempre importante conhecimento. Então, pegar o linkzinho do programa aí, compartilhar no grupo da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Sempre importante propagar informação positiva. Isso aí. E muito obrigado, pessoal. Bom feriado a todos. Tchau, segunda-feira a gente está de volta. Fiquem com Deus e forte abraço. Valeu!